Bom dia, pessoal. Bom, então hoje nós continuaremos no estudo da obra do Norberto Bobbio, né, A Era dos Direitos. Estudaremos a primeira parte ainda, né, com o título Presente e Futuro dos Direitos do Homem. O problema atual dos direitos do homem não é fundamentá-los, mas sim protegê-los, né? Por que isso? Por que nós temos esse problema? É porque fundamentá-los, eles já foram fundamentados, eu já vou explicar o motivo. Mas protegê-los, garanti-los, que eles sejam aplicados para as pessoas, esse é o maior problema, segundo o Norberto Bobbio. Então, o problema jurídico, que é o que acabei de falar, não se trata de saber quais e quantos direitos tem, porque isso de alguma maneira já foi fundamentado, já foram encontrados e são encontrados na Declaração dos Direitos do Homem, né, da ONU de 1948. Então, eles estão lá fundamentados. Mas qual o meio mais seguro para garanti-los? Qual o meio mais seguro para que eles sejam efetivamente aplicados, né? Porque nós temos declarações, mas eventualmente as declarações de direitos do homem são violadas, né? O que se entende por um direito importante, fundamental no momento, em outro momento político pode não se entender como fundamental, né? O exemplo, a propriedade. A propriedade, em 1948, ela consta como intocável na Declaração dos Direitos do Homem. Hoje em dia ela teve uma evolução. Nossa Constituição de 88, por exemplo, ela prevê que a propriedade tem que ter função social, que eu já expliquei para vocês o que é, né? Função social, rapidamente, revendo, ela tem que gerar benefício para todos. Não pode uma pessoa acumular um monte de propriedade sem que haja. Continuando, estou com o celular aqui, pessoal. Sem que haja o proveito de todos, né? Isso é a função social. Então, a propriedade de uma pessoa tem, se for uma propriedade grande, tem que gerar imposto, tem que gerar trabalho. Isso, então, é a função social. A Declaração da ONU de 1948, ela conseguiu que 48 países, naquela época, hoje tem muito mais, assinassem como um documento que trazia valores comuns para toda a sociedade. Isso foi após toda a comunidade internacional. Isso foi após a Segunda Guerra Mundial de 1940 a 45, né, que trouxe aqueles horrores todos que todos conhecem, né? Então se entendeu naquele momento que havia necessidade de uma organização, surgiu a ONU, no lugar da Sociedade das Nações Unidas, surge a ONU, sai essa Declaração Universal, assinada inicialmente por 48 países em São Francisco, Estados Unidos, em que se entendeu que eram valores universais e que eram para toda a comunidade internacional. Então, era um direito humano universal. Isso é algo importante, porque se nós pegarmos como exemplo a igreja, na época e até agora, algumas pessoas acreditam, outras não, então não é um valor para todos os segmentos da nação. Alguns seguem a religião, outros não seguem. Os direitos humanos não, se entendeu na época que eram universais. O problema, então, agora é mantê-los, né? Isso que o Norberto Bobbio vem trabalhando nessa obra. Qual é a teoria filosófica dos direitos fundamentais, né? O que é a filosofia? A filosofia é a busca do conhecimento, de entender a existência e porquê da existência de tudo que o ser humano se envolve, né? Então, por que existir direitos humanos? Qual é, então, o teor filosófico dos direitos humanos, né? Os homens, esse é o entendimento filosófico, que os homens têm direitos que o Estado não pode dispor. Então, os homens têm alguns direitos, por isso chamados de fundamentais, que o Estado não pode dispor, e assim já existiu, né? O Estado que determinava a vida de uma pessoa, a liberdade. Hoje não, hoje nós temos leis criadas para preservar esses direitos que o Estado não pode tocar, né? São os chamados direitos inalienáveis que nem mesmo o próprio homem pode dispor. Por exemplo, o ser humano não pode dispor da sua vida. Ele não pode tirar a sua vida. Isso não é legalizado. Então, isso é a teoria filosófica dos direitos fundamentais. E da onde vem isso? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um artigo que fala que todos os homens
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Repetindo, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Claro que isso é um ideal, né? Claro que isso é um ideal que deve ser universalizado, mas nós sabemos, já estudamos numa aula anterior, que a igualdade formal e a igualdade material são coisas distintas. A formal, nós somos todos iguais conforme a Constituição, todos os homens são iguais, né? Todos são iguais em direitos e obrigações. Porém, materialmente não é bem assim. Alguns têm acessos a direitos e outros não têm. E então, esse é um ideal que se busca, né, termos igualdade formal e material. Bom, vimos a teoria filosófica e a teoria jurídica, então, dos direitos fundamentais. É a afirmação dos direitos, né, que se concretizem. É a possibilidade dos direitos se concretizarem. Eles são um ideal. Como se concretizar? Uma ideia reinante atualmente é a positivação. É a lei dizendo que nós temos o direito A, B, C e D. Porém, saindo do ideal filosófico, que é todos nascerem iguais em dignidade e direitos, entrando no ideal jurídico, nós perdemos um pouco da universalização. Enquanto ideal, enquanto assinada a declaração por 48 países inicialmente, agora muitos outros aderiram, é um ideal, então, universal, que seja para todos. Mas quando se positiva, se perde essa universalidade. Por quê? Porque alguns países positivam uns direitos, outros não positivam, alguns países tornam leis a proteção a mais direitos, outros a menos. Então, há uma perda da universalidade na positivação pelo Estado-nação. Bom, a Declaração Universal de 1948, ela impõe que os direitos sejam universais, como ideal, né? Não só de um Estado, então, para todos os Estados. Todos os homens têm os direitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Inclusive, o grande debate que existe e aquele país que não é signatário da Carta da ONU, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ele tem o dever de seguir os direitos humanos, proteger? A ideia reinante na doutrina é que sim, que os direitos humanos são universais, então deveriam ser positivados em todos os estados, mas infelizmente não acontece. Nós temos locais que a religião pesa mais que os direitos das pessoas, né? Que pessoas são apedrejadas por pouca coisa, como no Irã, que mulheres não podem votar, que mulheres não podem ir ao estádio de futebol, não podem jogar. Isso tudo são ferimentos aos direitos fundamentais que, ao ir para os estados positivarem, alguns positivam, outros não. Então perde o caráter da universalidade, mas o entendimento é que devem ser universais, sim, esses países deveriam, sim, seguir a Cartilha dos Direitos Fundamentais, né? Então, o direito positivado, ele sai de um direito de um cidadão de um Estado e deveria ingressar no mundo do homem, deveria ser para todos os homens, mas como nós vimos, nem todos os Estados positivam todos os direitos. Mas, enfim, devo deixar claro que os direitos positivados são uma garantia, apesar de perder a universalidade, são uma garantia onde foram descritos como lei. E os países onde não se protegem, deveria haver uma pressão e deveriam sim positivar esses direitos para proteger os indivíduos do seu país. Bom, a Declaração Universal, então, ela foi o início de um longo processo, né, de busca de direitos para o cidadão, para a pessoa, para o ser humano conviver com dignidade. E é um processo que não tem fim. Cada vez nós buscaremos mais direitos, nós teremos mais necessidades. O homem começou subjugado por tribos e estados, sem um estado inicialmente, apenas grupos, né, sem organização. Hoje nós temos uma organização, buscamos que todas as pessoas tenham, no mínimo, uma dignidade para sobreviver e teremos mais necessidades no futuro. Quem sabe se fala hoje em internet como um direito fundamental para todos, e me parece que é informação. Imaginem agora, nessa época de pandemia, tem alunos da própria universidade que não têm internet para acessar a sua aula que nós estamos proporcionando.
E nem se fala da rede pública de ensino fundamental e médio, né? Então, é um direito, me parece que é um direito fundamental à internet que vai ter que ser discutido para ingressar no rol aí dos direitos fundamentais em um futuro. A questão da genética também é algo que deve ser debatido. Nós podemos ou não podemos ser beneficiados com curas que advenham do estudo genético, tecidos humanos tirados de uma pessoa e trabalhados em outra pessoa. Então, são questões para o futuro. Então, por isso que a Declaração Universal de 1948 foi um início apenas de uma concretização de direitos para as pessoas. Por isso se diz que os direitos fundamentais são direitos mínimos, básicos, para o ser humano sobreviver com certa dignidade. E eles não têm fim, cada vez buscaremos mais. Mas o grande problema é protegê-los, conforme Bob nos ensina em sua obra. Então, no preâmbulo da declaração, já diz que é fundamental que os direitos humanos sejam protegidos por leis. Porque é uma garantia, né, pessoal? Se está na nossa Constituição que eu tenho um direito, possivelmente o Estado terá que cumprir, senão eu tenho direito a recursos, né, judiciais. Bom, continuando então. Para se evitar, então, que o homem não seja obrigado a recorrer à rebelião, a garantia é a positivação dos direitos, é estar na legislação, né? Que o Estado tenha que cumprir o que está escrito, né? Então, porque quando os direitos eram apenas direitos naturais, não eram considerados direitos fundamentais descritos numa carta como nós temos a ONU agora, a Carta dos Direitos do Homem, a única defesa contra a violação pelo Estado era outro direito natural. Qual era? A resistência. Nós temos o direito, está escrito na Carta da ONU, a resistir se os nossos direitos fundamentais forem tolhidos. Claro que hoje, num país organizado, a maioria dos países são organizados, nós temos recursos jurídicos. Então, hoje, se os meus direitos fundamentais, a privacidade, por exemplo, a ter o meu domicílio não violado pela polícia, a não ser em casos que a lei permita, e se esses direitos não forem respeitados, eu posso ingressar com ação judicial. Então, eu tenho como recorrer. Mas e quando não havia? Antes da carta, quando há um Estado que não positive e não cumpra esses direitos e não passa a cumprir esses direitos? O direito que nós temos é a resistência. Resistir, porque a Carta da ONU diz que nós temos direito a resistir e viver num Estado democrático de direito, né? Então, hoje há um sistema jurídico que, caso os nossos direitos que estão na Constituição não sejam protegidos, nós poderemos utilizar desses recursos judiciais e impor os nossos direitos. O Brasil é assim, um Estado democrático, muitos outros países, a maioria são assim, alguns, infelizmente, ainda não são. Então, o que fazer os cidadãos de um Estado que não reconheçam os direitos? Como eu disse, há previsão do direito à resistência, né? Resistência jurídica no plano nacional e internacional. Eu posso utilizar as leis nacionais, mas se o Estado não está num momento de Estado democrático de direito, eu não terei esses recursos jurídicos. Eu posso tentar encontrar uma solução jurídica internacional, né? Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nós trabalharemos ela numa aula ainda, ela dá a opção de eu, cidadão, ingressar com uma ação jurídica contra o meu Estado, sem pedir permissão para o meu Estado. Antes disso, eu tinha que pedir permissão, como cidadão de um Estado, para denunciá-lo, que é um absurdo, né? Pela comissão agora, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, não há essa necessidade. Eu posso denunciar o meu Estado por não observar os meus direitos fundamentais. Temos casos no Brasil, temos condenações, né? Temos a favela de Brasília, que é do Rio de Janeiro, um massacre policial. Nós também estudaremos essa sentença, em que o Brasil foi condenado, né? Temos outras recomendações, né? Algumas vezes não condenações, mas recomendações, né? Como o caso da Maria da Penha, que houve interveniência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí o Brasil criou a Lei Maria da Penha. Mas eu não estou dizendo para vocês que o Brasil não vivia num Estado democrático. Só que, apesar de viver em democracia, não cumpriu suas obrigações. Quais eram nesses dois exemplos que eu dei?
investigar os fatos, investigar a matança policial no Rio de Janeiro e investigar a questão dos atentados contra a vida da Maria da Penha. Nenhum dos dois casos foi levado a sério, não houve investigação, não houve processo, então se recorreu à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós teremos uma aula para tratar como funciona esse mecanismo da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E caso nós não tenhamos proteção nem interna, jurídica interna ou jurídica internacional, nós temos o direito de recorrer à rebelião. Um exemplo muito claro disso foi o que ocorreu na África do Sul, né? Que nós temos o apartheid, que durou de 60 e poucos até 90 e poucos, 1990, quando Mandela foi liberado, e ele só aceitou, depois de 27 anos de prisão, ser liberado se os direitos dos negros fossem iguais aos direitos dos brancos. Recomendo que vocês olhem os filmes do Mandela, são muito sugestivos e nos dão essa clara necessidade da igualdade entre as pessoas, né? Então ele defendeu que os direitos das pessoas fossem iguais, dos negros com os brancos, porque os brancos tinham direitos e os negros não, na África do Sul. Inclusive ele recorreu a armas, ele tentou negociar, tentou que se chegasse a um bom termo sem uso de armas, e não conseguiu. Em determinado momento se utilizou do direito de resistência, recorreram a armas, pessoas foram mortas certamente, e ele ficou 27 anos preso e saiu quando garantiram a ele que os direitos passariam a ser iguais entre homens brancos e homens negros. Mas olhem os filmes, são muito interessantes. Como implementar, então, medidas para proteger direitos, pessoal? Não há monopólio internacional da força, né, como nos Estados. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenou o Brasil no caso da favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, da chacina policial e estupros praticados por policiais. Foi esse caso para a Corte condenou o Brasil. Mas se o Brasil não cumprisse as medidas? Cumpriu, mas se não cumprisse, como ficaria? Bom, se não cumprisse, não quisesse cumprir, não teria muito o que fazer, porque a Corte não tem um exército para impor ao Brasil cumprimento. Teria sanções internacionais, pressões econômicas, etc. Mas não há um exército para fazer cumprir. Então é difícil a implementação, né? Normalmente se dá então dentro do próprio Estado, com a exigência da própria população para a garantia dos seus direitos, e também dentro de um âmbito internacional pela pressão dos países. No caso da África, a pressão se tornou insuportável à África, embargo econômico, e teve que aceitar a liberação do Mandela, e o Mandela só aceitou ser liberado depois que os direitos de negros e brancos fossem iguais. Então foi um processo de pressão internacional, mas foi demorado, né? 27 anos e meio. 27 anos. Então, são direitos históricos que emergem, pessoal, gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e transformação de vida, que estas lutas possibilitam. Na realidade, então, os direitos humanos surgiram com muita luta, com muito sangue derramado, com muita morte. Não achem que foi fácil chegar ao Estado democrático com direitos garantidos como hoje, né? Não achem que foi fácil impor ao rei um Estado absoluto que aceitasse direitos fundamentais, como ocorreu na década de 60 em diante na África do Sul. Já é uma ideia sobre a dificuldade de se garantir direitos fundamentais. Bom, hoje, direitos humanos não são produtos da natureza, esse é o entendimento, né? Direitos humanos são produtos da civilização humana. Então, aquela ideia de que os direitos humanos nascem com o homem se debate muito, pode ser até que tenha algum fundamento, mas o grande fundamento é que os direitos humanos são produtos da civilização humana. E se eles são produtos da civilização humana, eles foram evoluindo desde que o homem começou a entender que ele tinha razão, que ele tinha direitos, que ele tinha que ser respeitado pelo rei, pelo Estado, e eles começaram a evoluir, né? Como eu disse, muito sangue jorrou de seres humanos para nós chegarmos onde nós estamos hoje, garantir direitos positivados numa Constituição.
Como eles são produto da civilização humana e não apenas produtos da natureza do ser humano, eles são mutáveis. E é o que eu tinha falado anteriormente. Daqui a 50 anos teremos novos direitos. Quem sabe daqui a 5, 10, 15, se, se concluirá que a internet é um direito fundamental para todos, né? Bom, então houve uma evolução, né, pessoal? Lá nos primórdios do estudo dos direitos do ser humano, o Thomas Hobbes, que é um filósofo, né, da década do século XVIII, ele entendia que o único direito fundamental é o direito à vida, né? E aí foram surgindo, então, esses debates e foram evoluindo. Nós tivemos uma primeira fase, então, que se entendeu pela liberdade, que o poder do Estado era diminuído, ele tinha que respeitar a liberdade, ele tinha esse limite, era limitado pela liberdade do ser humano. Nós temos liberdade, o Estado só pode ou poderia, na época, retirar a minha liberdade com um devido processo legal, com as leis dizendo quando ele poderia retirar. E isso não ocorria até esse momento, né, pessoal? O Estado tirava a liberdade como e quando queria. Depois do primeiro momento, então, do estudo da garantia da liberdade contra o Estado, surge um segundo momento, que são os chamados direitos políticos, que é a participação. Os homens começaram a exigir ter direito em participar da vida pública, sendo votado, votando, tendo algumas iniciativas, né, como a criação de leis de iniciativa popular, que tem na nossa Constituição, caso dos crimes hediondos, é uma lei de iniciativa popular, participação em conselhos, né, então os governos têm conselhos para debater soluções e problemas e soluções. Exemplo, existe o Conselho Penitenciário, o Conselho de Segurança Pública, em que pessoas são convidadas a participar para debater, então, as melhores estratégias de políticas criminais. Esse é só um exemplo. Tem os conselhos de saúde, que todo mundo conhece, né? Depois temos uma terceira fase, então, que são os chamados direitos sociais. É o direito de bem-estar das pessoas, o direito a ter dignidade, uma vida digna, e o direito à igualdade material, que ainda não alcançamos, mas estamos buscando, né, pessoal? Vou pegar mais um mate aqui. E nessa linha de que o direito é uma evolução, então nós ingressamos num novo momento, né, que é a tecnologia. Então, os novos direitos passam por aí, desenvolvimento tecnológico, internet. Quem terá acesso às novas tecnologias, por exemplo, para tratamentos de saúde? Isso é uma briga que teremos que ter no futuro, né? Alguns só terão acesso às tecnologias para tratamentos de saúde e os outros. Então, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a intensificação dos meios de comunicação, elas produzem mudanças na vida do ser humano. O problema é saber quem terá esses direitos. Teriam que ser todos os seres humanos, mas certamente vai ser uma briga tão grande quanto foi no início da busca de direitos, né? Para todos terem acesso. Então, nós teremos uma busca aí de novos direitos para o futuro, né? Como, por exemplo, coisas que nós podemos pensar assim: direito de não ser enganado, né? Perturbado por propaganda maciça e deformada, são direitos que nós podemos buscar. E alguma coisa já existe. Nós temos o nosso Código do Consumidor, que trata de algumas questões sobre informação, propaganda, né? Então, nós temos que ter esses direitos e buscá-los implementar ainda mais, né? Como a questão dessas propagandas deformadas, né, ou deformadoras. Direito à verdade das informações, isso eu julgo de muita importância, né? Por exemplo, os escândalos nos governos que já se sucedem há algum tempo. Nós temos que ter esse acesso a isso, e para isso precisamos da imprensa livre, que é o grande órgão que traz, que investiga e que divulga à população esses escândalos, né? Precisamos de uma lei de acesso à informação plena. O Estado não tem que ter o direito de esconder informações da população, né? Agora tivemos um debate há pouco em que o governo atual emitiu alguns diplomas legais, algumas restrições à lei de acesso à informação, restringindo então
o nosso direito de obter informações de alguns segmentos de governo. O STF derrubou isso e tem que derrubar. Isso é muito importante, né, pessoal? Nós temos que ter acesso à informação dos atos de governo, sejam econômicos, sejam na segurança, na saúde, tem que ser pleno esse acesso à informação para nós controlarmos o Estado, os governos. E, por fim, né, pessoal, o futuro, a evolução, né, dos direitos fundamentais. Então, o direito à participação, né, e os direitos sociais, né, como os tecnológicos. Nós teremos um problema, né, segundo tem um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, só um minuto. Agora, nas férias de verão, eu li este livro aqui, e esse autor, ele traz a informação de que teremos problemas na área do emprego. Então, com a Revolução Industrial no século XVIII, o trabalho braçal passou a ser mecanizado, a sistematizado. Isso gerou uma quebra de empregos. Mas o Estado, a economia, enfim, acabou suportando isso e gerou mais empregos e mesmo lidando com o desemprego foi suportável. Com o avanço tecnológico, com as inteligências artificiais, o autor, o Harari, dessa obra, Sapiens, ele entende que não haverá como o Estado suportar. Então será algo que teremos que lidar. O avanço tecnológico será tão grande, as inteligências artificiais farão tantas coisas substituindo o homem, que não haverá posto de trabalho ou postos de trabalho para todos os seres humanos. E se isso se concretizar, será uma nova era, uma nova busca por direitos. O que fazer com esses homens que não têm campo de trabalho? Porque a inteligência artificial os substituiu. A gente já viu alguma coisa disso. Os bancos trabalham com inteligência artificial, então substituem muitas pessoas e muitos locais já são automatizados, né? Os caixas eletrônicos, que é algo muito simples, substitui diversos caixas seres humanos, né? Os aplicativos da internet também substituem muitas pessoas no atendimento. Então, nós teremos que, no futuro, lidar com isso, inclusive na profissão nossa, jurídica. Trabalhos manuais, quem assistiu ontem a palestra do professor Moisés entendeu isso, né? Trabalhos manuais serão elaborados por inteligência artificial, isso já vem ocorrendo. Então, aquele advogado que pesquisava jurisprudência, isso vai deixar de existir. O advogado terá que se especializar com profundidade, conhecimento profundo, para se manter no mercado de trabalho, porque o trivial será substituído pela inteligência artificial. Bom, então nós temos esse futuro, busca de novos direitos, né? Vai ser um longo debate também, tanto quanto foi, né? No passado. Bom, mas a Declaração dos Direitos Humanos, indo para o final já da nossa aula, a Declaração dos Direitos Humanos, ela trouxe muitos outros pactos importantes, né? Ela possibilitou a existência de outros pactos. Vou citar só alguns aqui, são inúmeros, né? Pacto das Crianças de 1959, dos direitos das crianças, direitos políticos da mulher, ela poderia votar e ter acesso a cargos públicos igual aos homens, 1952, para vocês verem, não existia isso. No Brasil, até 1970 e poucos ali, na década de 70, a mulher, pelo Código Civil, tinha que pedir permissão para o homem para trabalhar, para vender seus bens, mesmo que fosse de herança. Vocês veem, então, como havia uma diferença entre homens e mulheres, foram os direitos fundamentais, paulatinamente, que conseguiram excluir essas situações, né, de discriminação entre homem e mulher. Discriminação racial, nós temos um pacto de 1968, só que é de 68, e na África do Sul, em 1990, estava acabando o apartheid racial. Então, vocês veem como é difícil, né? Mas é os direitos fundamentais que paulatinamente garantem essa igualdade. Então, a proteção dos direitos humanos, como trabalhar para que elas não se tornem apenas um debate acadêmico, para que não se fique apenas observando dificuldades procedimentais. Nós estamos debatendo academicamente, mas como trabalhar para que não se torne só esse debate acadêmico, né? Então, é descobrir, com o nosso debate, formas de aplicação, de respeito a esses direitos. Uma delas foi a positivação do direito. Então, nós podemos cobrar que os direitos fundamentais sejam positivados, né? Então, por exemplo, o direito do trabalho surgiu na Revolução Industrial do século XVIII, mas depende do desenvolvimento da nação.
Então, para todos terem trabalho, nós temos que cobrar que a nação se desenvolva economicamente, que tenhamos bons projetos políticos de desenvolvimento econômico, para que esses direitos fundamentais não fiquem só na Constituição, né, pessoal? Saiam do papel. Então, não adianta eles ficarem no papel, tem que haver paralelamente um desenvolvimento, certo? Então, terminamos a nossa aula, né? Quero dizer para vocês que terminamos ontem o nosso seminário jurídico, eu acho que foi bem interessante, creio que todos tenham gostado, né? 3 dias de debates online, temas bem interessantes, né? Segunda, terça e quarta. Ontem combinamos com o professor Moisés, fazendo uma reflexão aí sobre tecnologia, futuro, trabalho, profissões jurídicas, etc. Bom, então encerramos. Obrigado. Peço que todos aí estejam atentos à sua saúde. Ainda temos um bom tempo aí com essa pandemia, né? Abraço, pessoal.